Olá, eu sou Rodrigo Lang, CEO da Human S.A. e estamos no Human Talks, falando sobre felicidade, bem-estar e competências humanas. Hoje eu estou aqui com Luísa Nunes, especialista em disciplina. A Luísa vai contar um pouquinho da história dela. Primeiro, seja muito bem-vinda, Luísa. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Legal. Muito honrada. Luísa, você pode contar um pouquinho aí da sua história pra gente? Um pouquinho da sua jornada? Posso. Difícil, né? Até pensei, de onde que eu começo essa jornada, né? Bom, mas para resumir, por que eu tô aqui, né? Porque que fui convidada para esse podcast, eu acho que eu me formei em farmácia e terminei a faculdade, não sabia o que queria fazer, não queria ser farmacêutica, fiquei meio perdida na vida e decidi ir para os Estados Unidos. E lá acabou que eu fiz um MBA e mesmo assim continuava perdida, não sabia onde que eu ia chegar. E eu acho que o ponto alto da minha história, um dos pontos altos da minha história é quando eu fiz 25 anos, estava lá nos Estados Unidos, eu imaginava que aos 25 anos eu seria uma mulher adulta. Mulher adulta eu teria um casamento, teria, pensando na possibilidade de ter filhos eventualmente, teria uma casa para cuidar, e teria uma carreira e teria dinheiro. E eu me vi com 25 anos sendo babá, sem saber o que eu ia fazer da minha vida, sem saber nem que país que eu ia morar, sem um tostão no bolso, dependendo do meu pai ainda. E eu falei, putz grila, a vida não acontece no automático, né? Com 25 anos, não caiu pra mim. Tipo, as pessoas que eu via de 25 anos, que tinha aquela vida de adulta, não veio pra mim. E naquele momento eu fiquei bem revoltada até com a vida. Falei, pô, eu fiz tudo certinho, sabe? Sou íntegra, sou honesta, sempre tirei nota boa, fiz uma faculdade federal. O que tá acontecendo comigo? E naquele ponto eu falei, eu tenho que procurar qual que é o segredo do sucesso, qual que é o segredo de chegar lá, como é que eu chego lá. E eu decidi que eu não chegaria aos 30 daquele jeito. Aí fui atrás de procurar entender sobre sucesso, sobre mentalidade, o que eu precisava mudar, o que eu entendi errado a vida inteira. Aí li muito, fiz muitas pesquisas e tudo mais. E, eventualmente, eu descobri o segredo ou os segredos para montar a vida que você quer. E eu cheguei aos 30 com a vida dos meus sonhos. Casamento maravilhoso, casa linda, organizada, família, com uma carreira. Estava trabalhando na multinacional lá nos Estados Unidos, como analista financeira. E, na hora que eu percebi isso, eu falei assim, poxa vida, eu sei o que fazer. Eu não sabia e agora eu sei. E eu não sou igual as minhas amigas que cresceram toda em disciplina, com uma direção ali e fizeram tudo acontecer. Eu sei o que é não saber o que fazer, ficar desesperada, ver a sua vida não dar em lugar nenhum. E eu vi o caminho, eu olhei para trás e vi o que eu tinha feito. E aí eu decidi escrever um livro. Eu não escrevi um livro para as pessoas, na verdade eu escrevi um livro que eu pensei o seguinte... eu achava muito que isso tudo, a minha maneira de ver a vida e tudo mais, tinha muito influência genética. Eu tenho uma tendência meio depressiva. Agora eu descobri o que é, mas eu tenho uma tendência depressiva e sempre tive. E falei, se eu tiver uma filha e ela nascer com essa genética e eu não tiver aqui para cuidar dela, alguma coisa acontecer, eu quero que ela tenha o passo a passo. Eu não quero que ela passe por tudo que eu passei. Eu quero que ela chegue nos 20 anos com a vida dela bonitinha. E eu escrevi o livro. E aí eu compartilhei com várias pessoas, entreguei para todo mundo, porque eu achei que ele ficou muito bonitinho. Ele chama, na verdade, Segunda Eu Começo, que é uma chamado a não deixar para segunda-feira. A gente pode falar sobre isso depois. E ele ficou tão legal, fiquei tão orgulhosa dele, eu chamei ele de meu bebê, né? Foi o ano que eu estava tentando engravidar, inclusive 2018, não consegui, e escrevi um livro. Aí eu falei, é meu bebê. E aí eu comecei a falar deles no Instagram, e hoje eu tenho um programa de desenvolvimento pessoal focado em disciplina, produtividade, sucesso. E eu acho que chegamos aqui nesse ponto, nessa história. Legal, muito legal. Gente, o nosso papo hoje é sobre disciplina. E eu acho esse assunto um assunto encantador, tá, Luiz? Eu acho um assunto fenomenal, uma coisa que eu sempre falei, que é uma frase que eu uso no meu dia a dia. Eu acho que disciplina é a maior prova de autorrespeito que a gente pode ter. Assim, é uma forma de respeito com a nossa própria pessoa e com o nosso próprio passado e com o nosso próprio futuro. Hoje eu penso até, eu sempre brinco e eu falo muito de palestra, né? Hoje eu tento gastar o meu tempo de forma mais inteligente possível, tento gastar o meu dinheiro da forma mais inteligente possível. E eu costumo falar, e isso é verdade, isso até arrepia quando eu falo, olha, isso é uma forma de respeito com um garoto de 20 anos que, trabalhou pra caramba, que virava à noite. Assim, falo que eu cheguei a ter... Hoje eu tô com 65 quilos, mas na minha primeira empresa eu cheguei a ter 100 e poucos quilos, porque eu ia dormir 3 horas da manhã, não tinha rotina de exercício, não tinha
rotina alimentar. Então, fui deixando a minha vida levar, Total invertendo falta aquela de pirâmide de respeito. Maslow, total falta de respeito comigo mesmo. Eu falei, não, agora eu tenho que ter respeito com aquela pessoa, né? Com o meu passado. Então, quando eu vi que a gente podia falar sobre disciplina, eu falei, pô, tô muito, muito empolgado mesmo, porque é algo que a gente não percebe e a gente vai abrindo mão da nossa disciplina, né? E aí tem um ponto legal que você falou, que muitas vezes a gente tem que falar de lugares comuns, né? De chavão. Tem uma frase que virou quase um chavão no mundo, que era aquela frase da Alice no País das Maravilhas, né? Que ela encontra o gato de botas e pergunta, pô, pra onde eu vou? Ele pergunta, mas aonde você quer chegar? Ela falou, não sei. Ah, então qualquer caminho serve. Dá um pequeno arrepio quando É. fala isso. É uma coisa boba, mas... Então, o que você falou foi muito legal, né? De falar, pô, eu quero ser essa pessoa. Então, como eu viro essa pessoa, né? Uhum. E aí, falando um pouquinho sobre disciplina, eu assisti ontem todo o seu processo da jornada da disciplina, né? Fiquei super empolgado. E você falou um fato muito interessante, né? Como a culpa acaba muitas vezes atrapalhando a nossa realização dos nossos sonhos, a própria implantação da disciplina. Uhum. E a culpa é sempre um assunto que me interessa muito. Então, eu queria que você começasse a falar um pouquinho disso, pode ser? Pode, mas antes deixa eu só pontuar uma coisa que você Claro. falou, que é disciplina é respeito a si mesmo. E eu achei brilhante essa forma de colocar isso. Porque o que eu acho que confunde muitas pessoas, e me confundia muito, é que existe uma diferença entre responsabilidade e disciplina. E todo mundo sabe que tem, mas deixa eu só pontuar Claro, isso fica à vontade. para as pessoas entenderem exatamente a importância disso. Porque, por exemplo, eu cresci numa casa, eu falei que não cresci com ensinamentos muito profundos sobre sucesso, sobre sucesso financeiro, etc. Mas a gente tinha muita responsabilidade com o outro. Então, não existia você tirar nota baixa, ou você desmerecer alguém, ou você desrespeitar alguém. A gente comparecia nos nossos compromissos. Então, assim, a gente era muito responsável. E eu acredito que a maioria dos nossos ouvintes são. Né? 90% das pessoas que estão ouvindo aqui são muito responsáveis com o outro. Uhum. Só que a gente não traz esse senso de responsabilidade, de responsabilidade para a gente mesmo. Porque isso já é papel da disciplina. Sim. E aí, a gente precisa, meu ponto aqui sendo, apesar da gente saber ser responsável com o outro, isso não vai ajudar a gente a ser responsável com a gente mesmo. É uma outra esfera, né, do comportamento humano que precisa ser desenvolvida. Sim. E os pais precisam ensinar isso para os filhos, né? Eu pego bastante no pé das minhas seguidoras, mães. Falo, olha, vocês têm que fazer isso. E não adianta você mandar ele fazer, você tem que se tornar essa pessoa que é responsável com você mesmo. Sim. Então, eu falo muito sobre se cuidar primeiro, se acordar antes dos seus filhos, acordar antes dos seus compromissos para você, se cuidar e que seus filhos vejam isso. Porque aí você vai passar para eles não só o senso de responsabilidade, que, óbvio, é base, mas o senso de disciplina, que você vai num nível além, né? E aí, entrando na questão da... Eu posso só fazer uma complementação antes da culpa? Desculpa te interromper. E por que eu gosto de começar a gente definindo, né? Que é como responsabilidade consigo mesmo. Porque eu acho que a palavra disciplina, não sei se você concorda comigo, a gente nem se planejou para falar disso, mas ela tem uma carga que as pessoas atribuem ainda um pouco negativa. Né? Quando você fala em disciplina com algumas pessoas travam. Eu falo, disciplina é algo super positivo, é algo para cima, é algo do bem. E eu falo que, e você que mora nos Estados Unidos, você vai me entender. Cada idioma, ele tem as suas palavras, e as suas palavras levam consigo alguns graus de preconceito que afetam o poder de julgamento de uma decisão. Uhum. Tá? Sim. Então, por exemplo, hoje em dia, quando fala em felicidade, olha que coisa interessante. Quando você fala em felicidade, tem algumas pessoas que não gostam de falar. Não, acho que é muito abstrato. Que acho que é muito abstrato, é muita autoajuda, mas existe a ciência da felicidade, mas a felicidade teve uma carga ruim. E a disciplina, muita gente, quando a gente fala, a pessoa, olha, isso é quase um meio militar, não sei o quê. Eu falei, não, disciplina é um processo básico do ser humano. Então, eu sempre conto como as palavras afetam o nosso poder de julgamento de uma decisão. Eu sempre tenho um exemplo, isso eu aprendi com Pedro Janot, presidente da Azul, né? Que em algumas companhias aéreas do mundo, inclusive na Azul, né, eles começaram a usar para todo mundo a palavra tripulante. Todo mundo que trabalha é tripulante. O que acontece? E eu dei esse exemplo algumas vezes, né? Se o faxineiro ou a faxineira limpar mal a sala de atendimento, o atendente vai ficar nervoso, a atendente vai ficar nervosa, vai atender mal o seu cliente. Se o cliente, que é o passageiro, for atendido mal, ele vai viajar já estressado e pode piorar a experiência de voo de todo mundo. Né? Então, olha como a palavra tem poder. E eu acho que o nosso papel aqui, como pessoas que debatem assuntos comportamentais, é também tirar essa carga, mostrar que a disciplina ela é algo muito positivo, tá? E algo que a gente precisa conversar sobre.
É a mesma coisa de falar de dinheiro. Muita gente enxerga uma carga negativa no dinheiro e não quer nem conversar sobre. Então, primeiro, super obrigado por colocar esse tema na mesa, colocar essa pauta na sociedade, que eu acho que é uma pauta importantíssima. E aí vamos falar sobre outra palavra difícil, né? Que é culpa. Mas antes ainda tem mais uma coisa. Vamos lá. É sobre disciplina. Eu acho que essa questão da disciplina, o que acontece é que as pessoas associam disciplina à repetição e repetição a sendo uma coisa ruim. E eu costumo falar no meu Instagram, quanto mais eu repito a minha vida, mais diversa ela fica. Quanto mais todo dia eu faço a mesma coisa, mais coisas diferentes eu consigo fazer. Então, quanto mais eu acordo no mesmo horário, durmo no mesmo horário, trabalho com a mesma intensidade, do mesmo jeito, faço exercício físico, como da mesma forma, cuido do meu marido da mesma forma, cuido da minha casa da mesma forma, mais bonita a minha casa fica, mais bem cuidada, mais bonito o meu corpo fica, melhor, mais gostoso fica o meu relacionamento com o meu marido, mais eu ganho dinheiro, mais eu posso virar e falar, quer saber? Eu não quero voltar para casa. Eu vou daqui do Brasil, eu vou para Punta Cana, que é o que a gente vai fazer semana que vem. Não vou para casa porque ela tá frio, eu não quero ficar no frio. Então, quanto mais repetição eu faço, e isso acontece por quê? Todo dia eu acordo 4h30 da manhã e escrevo, até 8 horas da manhã. Todo dia, 8 horas da manhã, eu vou pra academia. Então, quando eu estiver em Punta Cana, eu vou estar exibindo um corpo lindo. Vai ser gostoso viver. É gostoso viver. Quanto mais você repete. E de vez em quando eu brinco com as minhas seguidoras. Eu falo, vocês vão achar que a minha equipe tá postando meus stories repetidos. Porque eu faço a mesma coisa e pior, eu uso as mesmas roupas. Então parece até que é o mesmo vídeo. Mas quanto mais eu faço isso, mais deliciosa a minha vida fica. E tem um ponto importante, foge um pouquinho da disciplina, mas não foge não. No casamento, né? Eu brinco e eu falo que eu tenho uma regra chamada regra das 5h50. Porque quando eu comecei a acordar cedo, meu marido começou a reclamar. Tipo, eu acordo e você não tá na cama comigo mais. Então, eu acordo 4h30, vou lá, escrevo. Ele gostava de acordar às 6h, então 5h50 eu voltava pra cama pra acordá-lo. E aí, a gente namorava e tal. E é sempre desse jeito. Não vou dizer que é todo dia, né? Mas é praticamente todos os dias. E as pessoas falam assim, nossa, mas horário pra namorar? Mas não fica monótono? Imagina você ter horário pra tomar um Top Sunday. Todos os dias, 6 horas da tarde, você vai tomar Top Sunday. Será que realmente fica chato tomar o Top Sunday? Eu acho que não, porque é uma coisa gostosa, né? Então, assim, essa repetição, essa monotonia acaba fazendo a sua vida muito mais divertida. Quando a pessoa quer diversão todos os dias, a vida dela fica monótona. Porque aí todo mês ela não tem dinheiro. Sim. Todo dia ela vai vestir a roupa dela, ela não tá feliz no corpo dela. Todo dia o casamento dela tem briga. Então, escolha a sua repetição, né? Tudo vai dar trabalho. Você escolhe o trabalho que você vai ter. Exatamente. Perfeito. Agora, deixa eu voltar na Alice, no País Fica das Maravilhas. à vontade. Podemos até esquecer da culpa. Porque, não, a culpa é muito importante. É muito importante, porque a culpa é importante entender a culpa, porque ela vai nossa discussão da culpa vai nos levar ao entendimento do cérebro humano, que vai fazer com que tudo fique muito mais fácil pra gente viver. Mas a questão da Alice lá e o Coelho perguntando, né, pra onde você quer ir, e foi isso que aconteceu comigo. Só que muitas vezes a gente não se dá conta que a gente não sabe pra onde a gente tá indo. Porque eu tinha muita clareza. Quando eu tinha 16, 17 anos, eu detestava, na verdade, ser adolescente, ser novinha. Eu queria muito ter liberdade, eu queria muito ter dinheiro, ter minha carreira, poder mandar. Na minha casa, eu queria comer biscoito no sofá e minha mãe falava que não podia. Eu falava, mas eu quero. Ou no meu quarto, minha mãe falava assim, eu falava, o quarto é meu. E ela falava, mas tá na minha casa. Então, meu sonho era ter a minha casa. E hoje eu não faço isso com a minha filha. Eu não faço com a minha filha. Eu deixo ela fazer o que ela quiser no quarto dela. Mas eu sempre quis crescer. E quando eu imaginava a minha vida de adulta, né? Lá nos 25, 26 anos, como eu falei, eu ia estar casada, eu ia ter minha casa, eu ia ter minha carreira, eu ia ter meu dinheiro. Então, eu tinha certeza que eu sabia para onde eu estava indo. Sim. Só que isso veio, como eu falei na jornada, né, nosso primeiro erro, tentando ser disciplinada, é achar que tudo vai dar certo. Então, na minha cabeça, eu sabia para onde eu estava indo, eu não estava perdida. E eu achava que no final tudo ia dar certo. Esse que foi o problema. E às vezes, você está me ouvindo, você sabe para onde você quer ir, você tem clareza disso, só que você está caindo nesse erro de achar que tudo vai dar certo no final. Pode ser que no final dê, mas quando que é esse final? Sim. Pra mim, com 25 anos, foi meu basta. Eu falei, não, eu não vou esperar o próximo final, não, porque vai ser quando isso, né? Então, só chamar a sua atenção, que às vezes você sabe, você tá sonhando, e aí é a questão de transformar em metas, né? Porque eu tinha os meus sonhos. Tudo que eu achava para onde eu estava indo eram os meus sonhos. Só que isso não adianta. E se você vê uma pessoa vivendo a vida dos sonhos, uma vida maravilhosa na internet, essa pessoa traçou metas. De alguma forma ou de outra. Mesmo que ela fale que ela não gosta disso. Tem gente que fala, não, eu nunca tracei metas, eu não traço meta, que coisa
de coach, que coisa, né? Só que ela traçou assim. Não, com certeza. Não tem como ela ter feito, porque é o exemplo que eu falo. Se você quer ter uma lasanha feita pro jantar hoje à noite, você tem que determinar que horas vai ser esse jantar, para quantas pessoas, e tem que definir que é a lasanha. É um processo, né? É um processo. Pode ser que o jantar saia no horário errado, diferente. Pode ser que as pessoas não venham. E pode ser que você, no meio do processo, decida fazer um macarrão, por algum motivo. Mas se você não definir a lasanha às 6 horas da tarde, para 6 pessoas, Não vai você sair. não tem como comprar os ingredientes e começar. No processo, você vê e não tem para 6. Vou ligar para alguém para falar para não vir, ou sei lá, alguma coisa vai acontecer. Sempre muda, né? Inclusive, o planejamento nunca acontece como planejado, né? Só que assim, dependendo do jeito que você planeja, acontece melhor. Os meus sempre aconteceram melhor do que eu planejava. Mas você tem que planejar. Eu prefiro com planejamento. Pode até acontecer sem planejamento, mas vai ser mais turbulento, vai ser mais difícil. Sim, você não vai ter como se organizar, Não. né? É. Agora a gente chega na culpa? Vamos? Tá, o Rodrigo comentou sobre a culpa porque ele me viu o meu programa, Sim. meu evento é gratuito essa semana, né? E eu falei muito da culpa. Por quê? Porque o tirar da culpa de cima de mim foi um ponto marcante pra mim. Foi o que me destravou pra eu conseguir ser disciplinada. Uhum. Porque eu cresci achando que existiam pessoas disciplinadas e pessoas não disciplinadas. E não tinha como partir de um grupo pro outro, passar de um grupo pro outro. Eu achava que era uma coisa genética mesmo. Que a minha avó tinha, que a minha amiga Nath tinha. E eu não tinha de jeito nenhum. Porque eu tentava, eu matriculava na academia, e depois parava de ir. Eu falava que eu acordava cedo, não acordava. Eu começava a fazer dieta e não seguia. E quando você não é disciplinado, né? Você olha aquelas pessoas, acabam até te irritando, né? Você fala, como é que pode? Não, ou você acha que ela tá mentindo, ou você acha que eu achava, eu tinha certeza que ela tinha alguma coisa que eu não tinha. E quando a ficha do é o nosso funcionamento cerebral que faz isso, e a gente precisa exercitar, que a disciplina não é como um órgão, é como um músculo, você precisa exercitar, né? Senão ele atrofia. Quando essa ficha caiu pra mim, a culpa foi embora. E, na verdade, não sei se a gente pode chamar de culpa, mas não é talvez não seja culpa a palavra exata, mas o achar que o problema tá comigo. Uhum. Aí não sei se é culpa que entra aqui, mas é achar que o problema tá Sim. comigo. É culpa, né? É Se sentir culpa, culpada. Então, eu achava que, no caso, com a minha genética, né? A minha genética é prejudicada, eu não sou disciplinada, eu sou procrastinadora, eu sou depressiva e não consigo seguir na vida, etc. Então, quando essa ficha caiu pra mim, eu lembro onde eu tava. Tava num sofazinho que tem dentro do meu quarto, lendo um livro, e essa ficha caiu. E ali eu entendi que, na verdade, existem partes diferentes do nosso cérebro, né? Que dão comandos diferentes. Uhum. E a parte do cérebro que decide amanhã eu vou acordar cedo é o neocórtex. Uhum. Mas quem desliga o despertador amanhã, né, o responsável por atividades instintivas, é o seu cérebro reptiliano, menos Sim. evoluído, certo? Era ele que estava fazendo isso comigo, ele que estava dominando. E não é para eu desligar esse cérebro. Não é pra gente não ter esse cérebro. Ele é importante, ele vai continuar permanecendo aqui, né? O que eu preciso entender é que ele tem essa finalidade. Então, quando o despertador toca, o meu instinto vai ser continuar dormindo, porque a gente foi criado para eras muito antigas. A gente não foi criado para era de O geladeira. nosso instinto é se proteger. É se proteger. Economizar energia. Economizar energia. Então, se você vai acordar para escrever 4:30 da O manhã, seu cérebro fala, não faz sentido. o seu cérebro fala assim, minha filha, a gente não vai sobreviver com isso, meu bem. O que a gente vai fazer agora é dormir, porque mais tarde, quando o leão vier nos atacar, a gente vai estar preparado. Só que hoje em dia a gente precisa entender que no leão não vai vir atacar, né? E se a gente quiser ser bem-sucedido nessa era, a gente vai ter que entender o que a gente precisa fazer nesta era. E nessa era eu preciso acordar 4:30 da manhã, eu preciso escrever, porque esse é meu trabalho. É o novo leão. É o novo leão, exatamente. Exatamente. E aí eu gosto sempre de abastecer os nossos ouvintes, né, com algumas ferramentas, né, e de coisas que mudaram um pouquinho a minha vida, também a vida de quem a gente está conversando aqui. E eu sou um grande fã de automobilismo, né? E aí, tanto que aqui tá o capacete, eu tenho lá em casa é original, até isso é uma réplicazinha. E eu estudando a vida do Senna, que é um grande ídolo meu, eu vi como a disciplina mudou de forma completa a carreira dele. E aí eu fui tentar investigar de forma científica. Falei, mas como assim? E aí a gente chega em Daniel Kahneman, né? Rápido e devagar. E aí você explica por que o Senna era tão bem sucedido. E aí você vê que você tem duas maneiras de pensar. Você tem a maneira consciente, que é o sistema devagar, que você tem que arrepia mesmo falar disso. Me arrepiou Você também. precisa parar para pensar, vou fazer aquilo, vou acordar às 5:30 da manhã, amanhã tem que acordar às 5:30 da manhã. Toda atividade, ela nasce de forma consciente, você faz da forma devagar. E depois, com a repetição, isso vai virando automático. Tá? Você nem
nem para e você está executando aquilo. Por que eu estou falando isso? Um piloto de Fórmula 1 é um cara que treinou muito para ser um piloto de Fórmula 1. Então, a primeira vez que você vai para o trabalho de carro, você pensa de forma consciente. Tá lá de forma consciente. Segunda vez, de forma consciente. Depois, na 30ª vez, você liga no automático, você entra no carro e vai. Tanto que tem vezes, no fim de semana, você vai para casa do seu sogro, da sua sogra, e você está indo para o trabalho sem querer. É porque aquilo entrou no automático. Ou você pensa, hoje levei multa, porque não passei na velocidade certa naquele radar. Mas você não levou, você reduziu sem perceber. Tá? Então, por que o Senna se destacava tanto? Primeiro, ele era um piloto de alto nível, então ele fazia tudo de forma automática. Mas tinha um segredo que nenhum outro piloto na década de 80 tinha. Ele sempre dormia, olha que interessante, ao lado do autódromo. Isso num hotel mais simples. O último hotel que ele dormiu, um hotel do lado de Imola, era um hotel de 30 euros, 40 euros. Por que um piloto hoje com uma fortuna equivalente bilionário está dormindo com um hotel de 40 euros? Que era do lado do autódromo. E por quê? Porque se chovesse, ele ia lá treinar. Se chovesse, ele era acordado e ia lá treinar. Sabe o que isso ocasionou, Luísa? Para pilotar em alto nível, você tem que pilotar no automático. Tá no sistema rápido. Sim. Tá? Não adianta achar que você vai pilotar em alto nível no sistema devagar. Só que para codificar algo do sistema devagar para o sistema rápido, você precisa de horas de treino. Então, o que acontece? Chovia, todos os pilotos da geração dele começavam a pilotar de forma consciente. Pensavam que marcha eu tenho que passar aqui, aonde eu tenho que frear. Ele era o único que tinha horas de treino na chuva para pilotar naquela situação de extremo perigo de forma automática. Tanto que o piloto fala, cara, esse cara tá querendo morrer, não é possível. É muito lindo. Então, quando você entende o poder que a disciplina tem na sua vida para otimizar o processo, otimizar a sua felicidade, né? Isso é fantástico. Então, assim, a repetição, às vezes, a gente acha como algo ruim, né? Mas ela pode ser algo muito interessante na nossa vida, né? E essa questão de você falou de você tirar esse papel da culpa, né? É uma coisa, assim, que a gente demora a ter consciência disso. Mas eu acho que o nosso papel aqui também é encurtar caminhos, né? Mostrar o que pode ser feito de forma mais rápida. E uma coisa legal que você falou também foi dos outros sabotadores, né? O que mais pode sabotar a gente para conseguir fazer com que a gente consiga ser o que a gente quer ser? Não, e falando ainda do cérebro, né? Como sabotador ainda, porque o cérebro acaba que ele é um sabotador, no final das contas, né? Pode ser um sabotador. E essa questão de você se sentir culpado vem de duas formas, na verdade. Ou o cérebro tenta te sabotar de duas formas. Ele tem o objetivo de reduzir o gasto energético, né? Primeiro, ele vai tentar fazer com que você não tenha objetivos, não tenha metas, que você não se preocupe. Então, o velho ditado da avó, que no final tudo vai dar certo, ele é incutido no nosso cérebro por uma razão. Porque é gostoso pensar nisso, você não tem que se exercitar. No final tudo vai dar certo. E a gente pensa o seguinte, não, eu tô me exercitando, eu tô, de novo, lá na responsabilidade. Eu sou íntegra, eu sou honesta, eu faço tudo que eu tenho que fazer, meu comprometimento com as pessoas, né? Então, o seu cérebro te leva, não, tá tudo certo, tá tudo bem. Só que, na verdade, você tá lá na superfície, só na responsabilidade. Se você decide, não, eu vou fazer acontecer, eu vou atrás, eu vou malhar, não, eu vou ficar com um corpo legal. Aí ele vem de outra forma, que é você não tá fazendo direito. Que é fazer com que você sinta que você não tá fazendo bem feito. Então, ou você não faz de jeito nenhum, ou ele começa. Mas só isso que você vai malhar? Mas tá vendo aquela pessoa lá, ela malha 2 horas por dia, né? Por isso que ela fica com aquele corpo. O que você acha que você vai conseguir com esse tanto que você malhou? Ai, mas você não tá fazendo bem feito. Aí, de novo, você fica paralisado. Então, esse é um outro sabotador. Sim. A autocobrança, né? E a gente fala muito sobre isso, papo super coach, mas é verdade, porque é assim que o seu cérebro vai fazer com que você paralise. E aí você fica quietinha, prontinha para se um leão vier te atacar, você não ser atacada. Mas o leão não vem e você fica igual uma idiota com uma vida fracassada. E o ponto legal dessa conversa, e vai arrepiando, a gente é muito bobo, né? Vai arrepiando e fala, mas por quê? Porque isso isso é muito profundo para mim, porque a gente está falando de disciplina, de organização de vida, de ferramentas, para no final das contas o seu hoje ser gostoso. Porque para tanta gente, as pessoas acordam e o hoje é horrível. O financeiro tá horrível, o corpo tá horrível, relacionamentos estão horríveis, a casa tá bagunçada. E é tão simples. E é tão impactante. E se você faz aquele trabalho de base ali, você vai crescendo, e os crescimentos são exponenciais, mas tudo começa com essa basezinha, com essas coisas que a gente está falando. E deixa eu considerar alguma coisa sobre felicidade que a gente falou. Claro.
A gente falou um tempo no início sobre isso. E eu lembro que uma das vezes que eu vim para o Brasil, fui convidada para uma entrevista da rádio. E o cara falou isso. Você fala de felicidade e tal, mas você não acha que felicidade é uma coisa... como é que se diz? Não é uma coisa contínua. É uma coisa que você sente de vez em quando, né? Não, quando você faz uma viagem. E eu falei, não, felicidade não, isso aí é alegria. Você fica alegre porque você recebeu alguma coisa, você fica alegre porque alguém fez alguma coisa por você. Mas para mim, felicidade é a mistura de alegria e paz ao mesmo tempo. Então, quando você tem no seu dia a dia vários momentos alegres, que pode ser causado externamente ou até internamente, a gente pode até falar sobre isso, e você tem paz nessa mistura perfeita, isso é felicidade. O que é paz para mim? É você ter certeza que você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Sim. Você não tem aquele incômodo do tipo assim, o que eu deveria estar fazendo agora? Onde eu deveria estar? Como eu deveria me portar? E para mim isso é conseguido através do meu método do calendário, no que eu ensino no Seja Mara. É o método Seja Mara. Você desenha a sua vida e você sabe, agora eu deveria estar, por exemplo, eu estou nesse podcast. E eu tenho todo o meu dia, a parte da manhã já foi toda feita, e eu tenho toda a minha parte da tarde planejada. Então eu tenho clareza de que isso aqui está ok. E quando eu coloquei isso no meu calendário, isso tinha um plano maior. Não é uma coisa que... E eu tive que abrir mão de outras coisas. Eu tô aqui no Brasil para ver meu sobrinho. E eu consegui acordar cedo, vi o meu sobrinho, fiquei com ele, troquei umas fraldas que eu adoro. E agora eu tô aqui, tá tudo bem. Isso é parte de um plano máximo. Então isso é paz. E quando eu, por exemplo, fui convidada para vir no podcast, fiquei super feliz, eu fiquei alegre, né? Então você vai criando uma vida que vai ter essa mistura. E isso para mim é uma vida feliz. Eu tenho problema? Tenho. Só que durante o problema, eu sei que eu tô no lugar certo, fazendo a coisa certa. E logo antes daquele problema, eu tive alguma coisa que me deixou alegre. E logo depois daquele problema, eu sei que eu vou ter alguma coisa que vai me deixar alegre. Então, se você tá aqui, você quer melhorar de vida, você quer se sentir bem, bem-estar, né? Você precisa entender que felicidade não é um termo subjetivo, não. E não é um termo ilusório. Ele é um termo real que você pode construir na sua vida. Só que ele não cai do céu, né? A felicidade não cai do céu, ela tem que ser construída na sua vida. Isso é muito legal. Isso está na base da ciência da felicidade, né? Eu sempre falo que as pessoas se preocupam muitas vezes, vou diversificar a minha alimentação, vou tomar cuidado com a minha alimentação. Mas o quanto você está tomando cuidado com a sua felicidade? Quanto você está trabalhando pela sua felicidade? E uma coisa que você falou que é muito legal, e até, pessoal, não esqueçam de seguir aqui o canal também, se acharem um assunto interessante para alguém que esteja precisando, não esqueçam de compartilhar também. E uma coisa que você falou que me tocou muito foi sobre também a disciplina, a busca... primeiro a busca para a felicidade, né? Muita gente fala, não, estou buscando a felicidade. Eu falo que a felicidade, ela está na jornada. Né? A gente precisa entender que a felicidade está na jornada. Outra coisa que me puxou também, eu gosto sempre de sintetizar, aqui foi a questão de não confundir felicidade com prazeres momentâneos. E hoje a gente e até um livro que eu gosto muito é Geração Dopamina, né? A gente é viciado em prazeres momentâneos, desde o Instagram até outras formas de prazer. E às vezes a gente esquece de construir a felicidade de longo prazo. Construir a felicidade na nossa vida. E a terceira coisa, uma coisa que eu nunca mostrei até, tem tudo a ver até com a minha... Só tem uma tatuagem, mas uma tatuagem fala exatamente sobre isso, né? E aí tu se pergunta, qual é o sentido dessa tatuagem? 3 triângulos. Bonita. Eu falo que o passado, ele já se desfez, tá? Mas ele compõe o presente. Sim. E o futuro, ele está se construindo, mas a única coisa que existe realmente é o presente. E muitas vezes a gente fica, olha, não, tudo no final vai dar certo. Mas você só vive o presente, você está aqui, né? O futuro, ele não existe e o passado já aconteceu. Então a gente precisa discutir a nossa felicidade no presente. Sim, né? porque é o único lugar que você pode ser feliz. É o único lugar que a gente está vivendo. E eu vejo muita gente, Luísa, falando, não. No final tudo vai dar certo. E parece que você terceiriza para o fulano do futuro aquela responsabilidade de ser feliz. Isso. E é um pouco desesperador, porque assim, vamos ser felizes agora, vamos organizar a nossa vida para agora. E tem muito a ver com o que você falou lá na jornada, né? Não vamos deixar para segunda. Eu bati muito nessa tecla na jornada. Eu até falei assim, será que isso tá ficando chato? Porque eu começava falando, hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Não, eu achei aí no segundo dia eu voltei e falei assim, pela lógica comum, que diga-se de passagem, é bastante estúpida, as pessoas pensariam, então hoje é o segundo dia da minha vida. Não, senhora, hoje é o primeiro. E, de novo, eu acho meio bobo falar disso, eu me sinto meio boba falando disso, mas se você não parar pra pensar, você tem que captar
Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. E essa tatuagem eu achei bem legal, porque realmente as pessoas também ficam, e eu falo isso no meu curso, tem uma parte bem no início do meu curso que eu falo o seguinte: você precisa entender que o que você fez até hoje determinou o seu hoje. O que você vai fazer a partir de agora vai determinar o seu futuro. E aí eu dou o exemplo seguinte: se você plantou abobrinha, você vai colher a abobrinha hoje. E talvez hoje você já percebeu assim, eu não quero abobrinha, eu não gosto de abobrinha, eu não quero mais abobrinha. Só que você vai ter que colher o que você plantou até agora. Aí você pode continuar plantando abobrinha, porque você já está acostumada. Já é uma coisa que você tem costume de fazer, já está ali, a semente já está ali, a sua terra já é preparada para abobrinha, mas sabendo que amanhã você vai continuar plantando abobrinha. Então hoje você vai com fácil, amanhã você continua, como eu disse, a repetição ali do hoje vai fazer você ficar com uma repetição horrível no final. Mas você pode pensar, eu não quero abobrinha, eu quero cenoura. E aí você vai começar a plantar cenoura hoje, só que você não vai ter cenoura hoje. E isso é a nossa frustração. Porque eu tô plantando cenoura, eu fui lá, eu pesquisei como é que faz, eu achei a terra, eu afofei a terra, eu peguei a semente, eu gastei dinheiro com a semente de cenoura, sendo que eu já tinha de abobrinha. E agora eu vou comer abobrinha de novo. E a gente fica muito revoltado, mas a gente tem que entender essa sequência, né? E eu falo com as minhas alunas, olha, você tá aqui no meu curso, em 3 meses sua vida vai mudar. Só que hoje o seu marido vai continuar falando com você do mesmo jeito. Hoje a sua casa vai continuar do mesmo jeito. E hoje você vai olhar no espelho na sua conta bancária vai estar do mesmo jeito. Agora, vamos começar a fazer diferente. E eu sei que isso é muito difícil, por isso eu criei um programa com passo a passo. Porque foi muito difícil para mim. É muito difícil sem ajuda, é muito difícil sem um lugar. Eu fui pegando de todos os lugares. Uma pessoa me ensinou sobre produtividade, outra sobre disciplina, outra sobre dinheiro, outra sobre cuidado com a casa, e organizar, e limpeza, e etc. E agora eu falei, quer saber? Vai tudo aqui para você. A gente vai passar 13 semanas juntas, e você tem todo o material complementar para você aprender a fazer tudo num lugar só. E aí a gente vai plantar cenoura. E aí, eventualmente, você vai começar a colher cenoura e vai ficar com menos abobrinha. Mas assim, é isso que acontece, não tem como. Não tem uma mágica, outra analogia que eu gosto muito, eu vou até trazer aqui para o mesmo contexto, mas uma analogia muito boa você está dirigindo na estrada e você tinha que pegar uma saída. Quando você percebe que você não pegou a saída, o que você vai fazer? Você tem que continuar indo no caminho errado. Sim. Você já percebeu, mas você está indo ainda no caminho errado. E dá aquela aflição, se você tiver o horário marcado ainda com alguém, né? Dá aquela, Sim. Meu Deus do céu, a próxima retorno é só lá na frente. Mas você está consciente. Então, muitas vezes, você está no caminho errado, mas não tem como pegar uma saída agora, né? Você tem que continuar ali e sabendo que daqui a pouco você vai ter o retorno e você vai pegar o lugar certo. Mas estar consciente é o primeiro passo, né? É o primeiro passo. E aí, fazer as pazes com isso. Sim. E não ficar se culpando. Tipo, eu peguei a saída errada. Ok. Eu vou chegar atrasada? Vou. E daí? É o que é. Não posso fazer nada sobre isso mais. Vou colocar uma música e vou prestar atenção agora e vou pegar a saída correta na próxima vez. Muito legal. E aí você falou até de palavras... é até bobo falar isso. Você falou essa frase, né? É até bobo falar isso, mas falei. Mas eu aprendi, sabe? É muito engraçado isso que eu tava... Quando eu tô falando da Califórnia, né? Lá eu tinha um evento de veteranos, né? E aí eu gosto muito de conversar com as pessoas. Ele era um... Cara, esqueci o nome dele. Kim. Lembrei. Mudou minha vida. Ele era veterano da Guerra do Vietnã. E aí ele me ensinou uma frase, que eu tinha a vergonha de falar algumas frases, né? Eu falei, isso é muito bobo, isso é muito simples. Ele falou, isso é muito óbvio. Ele falou, Lang, o óbvio precisa ser dito. Ele falou, aprendi isso na guerra. Porque se você na guerra não falar o óbvio, a diferença entre a vida e a morte, né? Então, o óbvio precisa ser dito. Então, muitas vezes, assim, a gente não acha que isso daqui é simples, mas não é. O óbvio tem que ser dito, né? Tem que ser verbalizado. Tem. E esses óbvios, e no meu Instagram todo dia é só obviedade, mas que as pessoas pensam assim, olha, é mesmo, como é que eu não pensei nisso antes? É bobo, né? Entre aspas, é óbvio, mas o que eu queria falar naquele momento ali, o que eu queria passar para as pessoas é o tanto que isso é importante. E quem vê de fora, quem vê a minha vida de fora, quem vê a vida de uma pessoa que chegou lá, né? Que chegou onde ela queria chegar de fora, pensa que foi uma sorte, que foi um ponto de virada, que foi uma coisa que caiu do céu para ela, né? E na minha vida, as pessoas que forem olhar vão falar assim, caiu do céu um monte de coisa para ela. E caiu mesmo, só que quando caiu eu reconheci, quando caiu eu estava pronta para enfrentar aquilo ali, né? Quando caiu eu estava pronta para atacar aquilo ali. Então, assim, na verdade, essa grande sorte que a gente vai dar, essa vida gostosa que a gente vai viver, essa vida de sucesso que a gente vai ter, vem dessas coisas idiotas que a gente faz no dia a dia. Não, com certeza. Coisas bobas que a gente faz no dia a dia. Eu gosto de dar exemplo assim, imagina uma menina que nunca soube o que ela ia fazer da vida. Nunca soube de nada. Mas ela teve chance de estudar inglês, ela estudou. Ela teve chance de fazer, sei lá, enfermagem, ela fez.
Aí um dia ela tá como enfermeira de uma senhorinha numa casinha lá, e alguém comenta que alguém tá indo para os Estados Unidos e precisa de uma ajuda. E aí ela sabe falar inglês e ela é enfermeira. E ela ouve aquilo ali, ela tá atenta. E ela não tem medo, ela tá preparada e ela vai. Nossa, ela deu sorte, né? Que ela sabia falar inglês, olha lá. Mas assim, várias pessoas ouviram aquela oportunidade, só que não sabiam falar inglês. Sim. E aí, isso tudo veio por quê? Porque ela foi no cursinho lá de inglês, terça e quinta, de 2 às 4, quando ela era criança. E depois ela continuou fazendo umas aulas, depois ela continuou assistindo uns vídeos. Um pouquinho que ela fez todo dia. Sim. De repente, culminou numa grande sorte. Ela vai pro exterior, ela... né? Por isso que eu falo que as frases prontas têm seu valor, né? Daquela questão que, mais uma vez, é o óbvio, né? A sorte é uma junção de competência mais oportunidade. É. E as duas você pode trabalhar. Então você pode trabalhar a sorte. A sorte parece um fator aleatório, mas competência é o trabalho? Trabalho. Você precisa desenvolver as suas competências para na hora que a oportunidade chegar, você conseguir agarrar. Só que as pessoas esquecem que a oportunidade você também consegue cavar e fortalecer ela, né? Uma das coisas que eu aprendi muito nos Estados Unidos foi o efeito de serendipity, né? Que você estar no lugar certo na hora certa. Eu sempre brinco, né? Tem um amigo que é ator. Só que ele era ator numa cidadezinha do interior. Ele é super ator. Falei, Paulo, olha só, deixa eu te explicar. Sem querer ser pessimista, e não é nessa cidadezinha, você não vai ser super ator. Se você quer ser super ator, você precisa estar no Rio, São Paulo. Se você quiser ser um mega ator, tenta ir para Los Angeles. Porque em Los Angeles, no Rio e São Paulo, você tem uma chance de conectar, você está no Jobida, no Leblon, você vai conhecer outros atores que vão te levar para vou te apresentar alguém na Globo, vou te apresentar alguém na SBT, vai te conectando. Você estando em Los Angeles, você vai tomar um café, tem um mega diretor de teatro do seu lado, você vai poder se aproximar. Tá? Então, aumenta as suas o chances. contexto aumenta as suas chances. Né? Eu sempre brinco, eu nunca travei na vida, né? Eu sou uma pessoa nem um pouco tímida. Eu também. O único dia que eu travei na vida foi num restaurante em Nova York, chamava The Little Wall, no meu aniversário. Eu odeio cantar parabéns, não gosto. Eu também. E aí, meus amigos resolveram cantar parabéns, daqui a pouco chegou uma taça de espumante. Eu falei, foi aquele senhor que ofereceu. Eu falei, vou agradecer o senhor. Eu olhei pro lado, era o Woody Allen. E aí eu tava lá, cara, era um diretor de cinema mega famoso, tava do meu lado, oferecendo. Aí eu travei mesmo. Falei, cara... Eu não ia reconhecer essa oportunidade, porque eu não conheço, cara. Eu só reconheci porque era mega fã dele, mas geralmente eu não reconheceria também. E, cara, aí eu falei, cara, então você tem que estar no meio onde você tem que frequentar lugares onde as pessoas que você se projeta estejam. E parece coisas, mais uma vez, parece coisa a gente usou o coach entre aspas, né? Porque o coach é muito mal falado. É mal falado, mas eu falo, velho, um cafezinho no Copacabana Palace custa R$15. Só que... Vai lá um dia, experimente tomar um cafezinho no Copacabana Palace. Sente lá, bota uma roupa legal, senta, toma um cafezinho. R$15 não vai fazer falta para muita gente, né? Então, vai lá, toma. Tenta ver com quem se conecta, tenta conversar. Então, faz diferença, né? Então, você cabe a sua própria sorte. Faz. Não, essa questão de sorte, para mim, a melhor descrição é sorte é onde oportunidade encontra preparação. E uma coisa que eu gosto muito de falar também é que quanto mais você se dominar, mais sorte você terá. Sim. Inclusive, eu tenho um programa que chama Domine também. Quanto mais você se dominar, mais sorte você vai ter. Então, quando você domina a sua rotina, quando você domina, entre aspas, tá, gente? O seu marido, os seus filhos. Na verdade, entre aspas, nem tanto. Porque a gente você tá colocando muita coisa entre aspas. Não, mas tem muita estratégia para você realmente dominar. Mas dominar, que eu tô dizendo aqui, não é tomar o controle à força. É dominar no sentido inteligente da palavra. Que é quando você realmente tem o domínio. É ter o domínio, né? Quanto mais você domina, mais sorte você vai ter. E aí, a pessoa que é capaz de se dominar ou de dominar as áreas da sua vida, você vai olhar de fora e você vai falar, nossa, como é que ela tem sorte? Ela tem muito dinheiro. Como é que ela tem sorte? Ela é convidada para isso e para aquilo. Olha como é que ela tem sorte. O marido dela é um príncipe. Não é sorte, galera. Não é sorte nesse sentido de cair do céu, tá? É sorte, sim, no sentido de oportunidade, encontrou a preparação e as coisas deu match, né? E Não, aí com funciona. certeza. E aí, pra gente terminar aqui, Luiz, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus programas, né? O Seja Mara, né? Eu fiquei maravilhado, né, quando eu conheci. E eu fiquei mais maravilhado ainda quando eu vi os depoimentos, né? Você passou até um depoimento. E o fato que eu pude perceber a felicidade que as pessoas têm quando elas assumem o controle da própria vida. Isso é uma coisa... não tem preço. Tá? Então, quando você passou aquele vídeo, né? A menina contando, olha, eu não conseguia ter rotina, não conseguia acordar cedo,
minha vida parecia que não decolava. E eu tenho esse conceito. Mais uma vez, parece conceito de chavão, mas não é. A gente tem algumas espirais na nossa vida. Eu falo que tem uma espiral que tudo começa a dar errado e tem uma espiral da prosperidade. Eu vejo muito que o seu programa, ele permite, né, ligar nessa espiral da prosperidade. Foi por isso até que a gente construiu a Hillman. A Hillman é algo que eu queria deixar um legado, tá? Eu tava, tô na casa dos 40, né? E eu olhava para trás e falei, ganhei dinheiro. Construir 7 empresas, construir uma faculdade, mas que legado eu tô deixando, né? E a gente estava conversando isso até nos bastidores antes. Eu, em 2020, passei por um processo que eu nunca achei que eu fosse passar. Um processo depressivo muito forte. Eu acho que todo mundo meio que deu uma pirada naquele ano, né? E eu confesso que eu era muito crítico, às vezes, a processos ansiosos e depressivos. A pessoa tá lá, mas será que é verdade? Será que não sei o quê? E quando me vi na situação, eu falei... Também. Ferrou. Falei, eu caramba, também. ferrou. E aí eu comecei a fazer vários tratamentos, nada dava certo. Tive alergia a um remédio essa alergia se chama Dress, que é raríssimo. E o médico falou, cara, você estava 2 dias de morrer por causa desse processo de alergia. Eu falei, gente, eu não vou querer mais remédios, eu preciso pensar em outra coisa. E eu falei, vou começar a fortalecer a felicidade. Vou começar a tentar encontrar fontes de felicidade e trabalhar isso de forma consciente. Você não malha para ficar mais forte? Então não tem como malhar o meu cérebro para ficar mais feliz. E aí foram 5 anos nisso, tá? 2024, 4 anos nisso. E aí eu falei, gente, eu preciso ajudar outras pessoas, né? E aí eu comecei a estudar sobre felicidade. Falei, felicidade se ensina, felicidade se mede, felicidade se aprende. E a mesma coisa que eu vejo na sua jornada, né? Assim, disciplina se ensina, disciplina se mede e disciplina se aprende, né? Eu queria falar um pouquinho dos seus programas, falar um pouquinho de como que você pode ajudar as pessoas. Eu acho bem legal isso. Tá, a primeira forma de ajudar as pessoas é através do meu Instagram, Insta da Luísa Nunes. Lá todo dia tem rotina, tem dica de produtividade, tem conhecimento estratégico da vida e eu mostro mesmo meu dia a dia e tudo mais. Outra forma que eu ajudo as pessoas, eu tenho 3 livros. Então eu não tenho a versão dele aqui, ele tá no Kindle e no meu site, luisanunes.com. Segundo eu começo, que é o primeiro livro, que é sobre disciplina. Então eu conto quais são as minhas 9 regras da vida e por que começar a segunda não é uma delas. E a gente está gravando esse podcast em dezembro de 2023. E aí gera o fenômeno, não só o segundo começa em janeiro, que é mais inspirador ainda. Depois do Natal, depois do Réveillon, depois... E desculpa sempre tem, né? Desculpa sempre tem pra toda. Sempre. E aí uma ficha caiu pra mim também foi... Todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia. Todo mundo tá recebendo 52 semanas no início do ano. Por que tem gente fazendo tanto e eu não tô? Isso foi em 2013. Eu falei, não tem explicação. Todo mundo tá indo pra frente, eu não tô. E eu tenho o mesmo tempo que todo mundo. E eu não sou tão burra assim. Eu devia estar pegando o meu conhecimento, a minha inteligência, meu mínimo de cérebro que eu tenho, usando ali com o meu tempo, mesclando aquilo ali pra construir alguma coisa, né? Mais dinheiro, mais sucesso e tudo mais. Então, esse é o primeiro livro. Aí... Uma jornada difícil na minha vida também foi me casar. Era meu grande sonho encontrar uma pessoa. E eu tive 7 namoros fracassados. E aí eu já tava desistindo, que eu tinha encontrado o cara da minha vida. O cara era um americano que falava português. Eu falei, claro que ele é o amor da minha... Claro que ele é o meu príncipe encantado, né? Ele era maravilhoso e tal. E de repente eu me dei conta de que eu tava investida num relacionamento e ele não tava. E eu falei, deixa eu constatar isso. E cheguei pra ele e falei, eu tô achando que eu tô mais nisso do que você. E ele ficou calado. E aí deu aquele aperto no peito. Eu falei, meu Deus do céu. Agora que eu achei que tivesse vindo, né, dos céus. E não era. E aí essa jornada foi muito conturbada pra mim. Eu errei muito, eu escolhi pessoas erradas e sofri muito. Fiz muita gente sofrer, né? 7 namoros, imagina. Fora, né, os outros. 7 namoros sérios. E aí eu escrevi meu segundo livro, que chama Sábado à Noite. Que a intenção é que ele chegue pra você num sábado à noite que você tá solitária e você mude isso. São as minhas 3 regras pra você descomplicar a sua vida amorosa. Se você seguir as minhas 3 regras, você não precisa de mais nada. Você vai encontrar, saber selecionar e você vai se casar com o seu príncipe encantado. E o terceiro livro é sobre casamento. Porque depois que você se casa, não é the end. Não é felizes para sempre, né? A vida continua. A não ser que você morra no dia do seu casamento, né? Fora isso, você vai ter que lidar com um monte de coisa que vem pela frente. Mesmo com um príncipe encantado, né? E aí vem o Cesta do Amor. E aí, não vou explicar o título não, porque ia delongar, vou deixar você ver lá o que é Cesta do Amor.
Lá eu explico a 5,50 que eu falei há pouco tempo. E eu falo sobre os 4 pilares do casamento. E aí, depois que você se casa, mesmo sendo um príncipe encantado, mesmo você tendo escolhido bem, você vai passar por vários problemas. Então, no Cesta do Amor, que é o 3º livro, eu chamo ele de livro amarelo, cada livro meu tem uma cor, né? Esse é o amarelo. Eu te dou os 4 pilares para um casamento, para você colocar e manter o seu casamento de pé. É um livro muito, muito, muito fenomenal. Muito mesmo. Legal. Os 3 são. Fiquei interessado em ler. Já vou encomendar. Tá. Depois eu mando pra você também. Tá, aí tem... Então, a primeira forma de eu te ajudar é através do meu Instagram. Siga, veja os destaques, acompanhe os stories diariamente. Segunda forma são os livros. A próxima seria o meu programa-chefe, que é o Seja Maga. São 13 semanas em que a gente vai trabalhar a sua disciplina, passando por todas as áreas da sua vida. Então, a gente monta metas. Primeiro, a gente entende o cérebro e a realidade. Fazer uma leitura correta da realidade. Depois, a gente monta as suas metas. Pega os seus sonhos, lapida os sonhos para se transformarem em metas realistas. A gente monta o seu calendário, a sua rotina. E depois, a gente vai passar pelo corpo, pela vida financeira, pelo entendimento de gerenciamento de tempo, né? Hábito, rotina da manhã, da noite, etc. Descanso. As pessoas não sabem o que é descansar mais. Exatamente. Elas acham que deitar no sofá e ficar rolando o feed é descanso. Não verdade, e estresse, é por isso que você sai dali mais cansada, tá? Ou ficar escolhendo filme durante 2 horas no Netflix sem ver o filme. Também não. Isso não é descanso não, meu bem. Depois a gente fala sobre autoconfiança, falo sobre minimalismo, aprender a deixar a sua casa funcional, mesmo que você tenha uma empregada, mesmo que você tenha que te ajuda, né? Aprender a cuidar da sua casa com dona de casa. Falamos sobre relacionamentos, falamos sobre contribuição no mundo, falamos sobre ser flexível, sobre ferramentas para lidar consigo mesmo, ansiedade, medo, depressão, síndrome do pânico, etc. E terminamos com entendimento genuíno do seu propósito no mundo. E eu faço meio que inverso, né? Geralmente os coaches ou os consultores de vida ou mentores de vida começam pelo propósito de vida. Eu não gosto disso, não. Eu quero colocar a sua vida palpável no lugar. Quando você tiver controle do seu dinheiro, do seu corpo, da sua casa, meu bem, aí vamos pensar qual que é o seu propósito no mundo, qual que é o seu legado? E você estava falando de legado, deixa eu só pausar aqui para falar sobre isso, porque eu comecei a minha jornada do que eu faço hoje, porque eu pensei, quando eu morrer, eu não quero que quando eu morrer, só os meus irmãos, os meus pais estiverem vivos na época, né, ou os meus filhos e meu marido estejam lá chorando pela minha morte. Eu sou muito ambiciosa. Eu queria que quando eu morresse, falasse, hoje morreu Luísa Nunes, aos 92 anos, e ela impactou a vida de centenas de milhares, e o seu corpo será velado na capela não sei o quê, onde as pessoas impactadas por ela vão estar lá para prestar. Sabe, eu quero ter deixado isso. Isso é bem importante para mim. Por isso que eu comecei a escrever os livros e tem os programas e tudo mais. E estamos na jornada de fazer isso, né? Hoje a gente já tem centenas de milhares de mulheres impactadas e famílias impactadas. Isso é muito legal, porque eu vou te contar uma coisa que eu acho que eu nunca contei, ainda mais em ambiente gravado, tá? Eu comecei a pensar em legados no dia da missa de 7º dia da minha avó. Minha avó foi uma mulher super empreendedora. Foi uma das primeiras médicas a se formarem no Brasil. Na verdade, ela fez... Falem isso de mim. A minha avó, olha que coisa linda. A minha avó foi uma mulher super empreendedora. Na verdade, ela fez 4 anos de engenharia, com ninguém fazia engenharia. Depois largou a engenharia e foi fazer medicina. Bom, engenheira. E aí, quando eu cheguei na missa do 7º dia, eu me lembro isso até hoje, Luiz. E arrepiou. Cheguei à igreja cheia e eu não conhecia ninguém ainda. Olha. E aí, no final, um rapaz me puxou. Pô, você que é neto da Maria Tereza? Eu falei, sou. E ele começou a contar um monte de história de ajuda, de auxílio, que eu nem sabia. Eu falei, cara, que coisa legal. Assim, você criar significado na vida das pessoas. Você não tem uma vida comoditizada. Né? Isso, para mim, é fantástico. Fantástico. Então, Luísa, pô, muito, muito obrigado mesmo de coração, tá? E é legal como a gente, criei um roteiro aqui que nem precisou, tá? Vou até fechar aqui, ó. Ficou faltando um monte de fechou coisa e pra ficou ser faltando falada. um monte de coisa. Então, muito, muito obrigado mesmo pela sua presença. Tá, pessoal, obrigada pelos presentes. Siga mesmo aí o perfil da Luísa. Assim, depois que eu passei a seguir, realmente eu fiquei encantado com o trabalho. Obrigada. Disciplina é uma coisa que a gente precisa tirar essa carga, eu sempre falo a carga negativa da palavra, ela na verdade é uma palavra muito positiva. E o que você falou para mim faz total sentido, né? Antes de tentar encontrar o propósito, vamos arrumar a vida, né? Pra gente concluir, são 2 palavras, uma palavra até polêmica, né? Eu vou terminar com essa palavra, não devia nem terminar. Eu falo que hoje em dia muita gente quer consertar o mundo, né? Mas esquece de arrumar a própria cama. Isso. E aí eu falo que a gente tá numa geração que é muito namastê e pouco bom dia pro porteiro ou pra porteira.
A gente Sim. esquece de mudar o nosso ecossistema para depois tentar mudar o mundo. E mudando o nosso ecossistema, a gente muda o mundo, tá? Sim. É impressionante quando você começa a mudar, as pessoas em volta começam a mudar também, né? Quando você começa a fazer exercício, Você é o gatilho do seu meio. você é o gatilho do seu meio. A pessoa, tipo, vem cá, o que você está fazendo? Vem cá, deixa eu aprender com você. Então, essa é uma forma também, criar disciplina, atingir objetivos, estar consciente que tem muito trabalho para atingir os objetivos. Você falou de rede social, eu falo que na rede social é um ambiente rico, mas ao mesmo tempo perigoso, né? Porque a gente vê o palco de todo mundo, mas ninguém vê nossos bastidores, né? Uhum. Então, saber que quem chegou lá, que é uma frase perigosa, teve muito trabalho por trás. Muito. E com certeza são pessoas disciplinadas. Se une todas as pessoas que eu considero referência. Sim. E aí eu acredito muito nisso, referência, né? Quem são suas referências? E eu brinco que a gente tem que estudar até quem são as referências das nossas referências. Sim. E uma vez eu tive o trabalho, eu falei, tenho tudo cena lá em casa. Tenho macacão, tenho capacete. E eu boto como Legal. elemento de inspiração, tá? Aham. E um dia eu falei, mas quem eram as referências do Senna? Vou estudar. Porque assim, quem inspirou o meu ídolo, né? Sim, sim. Então, referência tem seu valor. Mas sabe que, pelo menos as minhas referências, todas elas tinham em comum a disciplina. Uhum. Tá? Todas elas tinham o que a gente chama de sangue nos olhos, né? De vontade de querer mais, vontade de atingir os seus objetivos e ser disciplinado para isso. Então, super obrigado mesmo pelo papo. Fiquei muito feliz pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui. Tá bom? Obrigada, Se quiser dar umas obrigada. últimas palavras aí para os nossos ouvintes. Busque repetição. Ache uma forma de você conseguir repetir todos os dias a mesma coisa. Porque aí você vai ver a sua vida super de sucesso e super variada. Aí você vai ter muita variação de coisas muito boas. Mas busca a repetição em primeiro lugar. Legal. Super, super obrigado, Luísa. Pessoal, vou deixar o Instagram da Luísa. Vou botar os dados aqui, vou botar os livros também na nossa descrição. E obrigado. Até a próxima, pessoal. Grande abraço.